Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daremos início agora, na nossa última aula de administração e enfermagem, tá? E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os manuais, Os manuais, pessoal, eles são instrumentos integrantes do sistema de informação da organização, que transmitem por escrito orientações aos elementos da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das atividades, Então, os manuais, a equipe de enfermagem, através dos manuais, tem como saber quais são as partes de um procedimento. Eu vou fazer um curativo. Qual é o passo a passo para eu fazer esse curativo? Então, a gente vai ter os manuais que vai direcionar para que todo mundo faça a técnica da mesma maneira, Então, é bem bacana a existência desses manuais, E ajuda bastante na organização do serviço. Enquanto instrumento de informação, os manuais reproduzem a estrutura formal, que é uma informação escrita do serviço de enfermagem. Conceito, importância e características dos manuais. Entende-se por manual de enfermagem o instrumento que reúne, de forma sistematizada, normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. Essas informações podem estar agrupadas em um único manual ou divididas de acordo com a sua finalidade. Manual de normas, de rotinas, de procedimento, manual de educação e serviço, manual de funcionários, manual de formulários e de outros. O manual ele tem por finalidade esclarecer dúvidas e orientar a execução das ações de enfermagem, constituindo os instrumentos de consulta. Assim, o manual deve ser constantemente submetido à análise crítica, ser atualizado sempre que necessário e considerando também os avanços advindos dos resultados das pesquisas realizadas na área de enfermagem, Então, pessoal, esses manuais eles é muito bacana, eles ajudam muito a organizar o serviço, E, assim, padroniza o serviço. Por exemplo, um técnico está de plantão hoje, ele vai fazer o curativo. Amanhã é outro técnico, ele vai fazer o curativo da mesma maneira do que fez hoje. Por quê? Porque tem os manuais que padronizam as técnicas corretas para que possa ser desenvolvido o curativo, Então, é bem bacana isso. Elaboração dos manuais, Os manuais, eles podem ser elaborados a partir de duas situações. Quando na fase de organização e programação das atividades do serviço. 2. Quando este já está em funcionamento e requer a atualização de normas e procedimentos. Em ambas as situações, a metodologia a ser aplicada é a mesma. Então, qual é a diferença? A primeira hipótese é que não existe manual, é criar um. E a segunda é atualizar os manuais que já existem, A elaboração do manual de enfermagem pode ser sintetizada em 5 etapas, como diagnóstico da situação, determinação dos assuntos, estruturação e confecção dos instrumentos, implantação e avaliação. Conceito de manual. O conteúdo do manual é determinado pela necessidade de informação da unidade onde será implantado. O manual poderá ter a estrutura administrativa de organização e do serviço de enfermagem, as normas, rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal, a assistência que deverá ser prestada ao cliente e aos materiais, os diagnósticos de enfermagem e seus referidos cuidados, a descrição das funções que cada elemento da equipe deve realizar, o quadro de pessoal da unidade e qualquer outras informações necessárias para um bom funcionamento do serviço da enfermagem. Essas informações podem estar contidas em um único manual ou separados, dependendo das características e finalidades das mesmas. Manual de norma, As normas são conjuntos de regra ou instruções para determinar procedimentos, métodos, organização, que são utilizados no desenvolvimento das atividades de enfermagem. São leis, guias que definem o modo e quem deve realizar as ações de enfermagem. Critérios para elaboração. Segundo a Associação Brasileira de Enfermagem, uma norma, para servir de guia, deve ser formulada obedecendo a alguns critérios. É estabelecida por uma autoridade reconhecida, como, por exemplo, o enfermeiro da unidade. Baseia-se no princípio, por exemplo, o princípio da asepsia. Traduz objetivos e descreve as condições necessárias para alcançar o ideal. Deve ser flexível, permitindo o raciocínio e a iniciativa. Deve ser ampla e expressa de maneira clara e concisa,
adequada a propósitos e definida para poder determinar se foi ou não cumprida. Deve basear-se em teorias e práticas atualizadas e estabelecer metas para a melhoria. Os critérios de avaliação que a acompanham devem estabelecer medidas qualitativas e quantitativas do serviço de enfermagem. Exemplos de norma, Quais exemplos de manuais podem ser feitos, As prescrições do cuidado de enfermagem deverá ser feita pelo enfermeiro encarregado segundo condutas estabelecidas. Todo acidente ocorrido com o pessoal de enfermagem durante a realização das atividades deverá ser imediatamente informado à chefia de enfermagem, tá vendo? Então, aqui é um manual de normas, e nele vem quais as normas que a equipe deverá seguir, Os materiais para exame laboratorial de rotina deverão ser encaminhados ao laboratório diariamente até às 9 horas. Todo paciente cardíaco deverá ser pesado diariamente pelo atendente de enfermagem designado para cuidá-lo. Agora a gente vai ver os manuais de rotina, A rotina, conforme a definição do Ministério da Saúde, é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas, Então, vou realizar um curativo, por exemplo. Qual é o primeiro passo, Tirar a atadura e as gazinhas com uma pinça estéril. Qual é o segundo passo, Então, tudo assim tem que ser normatizado para que todo mundo faça da mesma maneira. É a descrição sistematizada dos passos a serem dados para a realização das ações, componentes de uma atividade na sequência da execução. Uma rotina instrui sobre o que deve ser feito e quem deve fazer e onde. A elaboração, Quem vai elaborar? A rotina é especificada de cada unidade, uma vez que seus passos e agentes dependem dos recursos existentes nessa unidade. Por exemplo, em uma unidade que dispõe de mais recursos, o curativo é feito pelo enfermeiro. Em outra que não tem esse profissional em número suficiente, será feito pelo auxiliar de enfermagem, ou técnico, pessoal? Nesse caso, cada unidade terá uma rotina diferente. Além dos agentes diferentes, a linguagem diferente e a descrição das ações deverão estar de acordo com o preparo de quem irá executá-la. As rotinas podem conter as seguintes informações: nome da organização de saúde, nome da unidade a quem se destina, título da rotina, normas inerentes à rotina quando couber, identificação do agente da ação, ações a serem realizadas e outras informações necessárias. Manual de procedimento. Procedimento é a descrição detalhada e sequencial de uma atividade que deve ser realizada. É sinônimo de técnica. O procedimento, ao contrário da rotina, geralmente é uniforme para toda a organização, pois está baseada em princípios científicos e, assim, não se modifica independente de quem o realiza. Por exemplo, um procedimento de sondagem vesical é realizado por um enfermeiro ou por um médico sempre da mesma maneira. O tipo de material utilizado pode ser modificado, mas a técnica de fazer a sondagem geralmente não. Elaboração. Assim como a rotina, o procedimento também deve ter uma identificação exata. O procedimento pode conter as seguintes informações: nome da organização de saúde, nome da unidade de enfermagem, título do procedimento, finalidade, princípio a serem observados, material necessário, preparo do paciente, preparo do ambiente, descrição dos passos e anotação dos formulários. Administração de recursos materiais e recursos humanos. O objetivo da administração de recursos humanos, a administração de recursos humanos, pessoal, é saber administrar e lidar com a equipe, com os recursos humanos que você tem disponível para trabalhar junto, O objetivo da administração de recursos humanos são as pessoas e suas relações dentro da organização. No entanto, certamente não é esse o seu objetivo. É sempre necessário esclarecer ou formular todos os objetivos que se quer atingir. Nessas condições, pode-se dizer que a administração de recursos humanos serve para manter a organização produtiva, eficiente, eficaz, a partir da mobilização adequada das pessoas que ali trabalham. A administração de recursos humanos pode ser compreendida como uma subsistência, um subsistema de uma organização, pois pessoas realizam o trabalho das organizações.
Mesmo quando existe uma intensa substituição do elemento humano por máquinas, as pessoas recolhem o produto transformado pelas máquinas, ligam-nas, desligam-nas, decidem quando acioná-las e quando consertá-las, e até contratos de manutenção para elas. O termo recurso humano torna-se compreensível em função da utilização do modelo de teoria geral de sistemas. O sistema de administração de recursos humanos. Considerar um modelo de sistemas leva a compreender a organização como um sistema aberto, que interage com o ambiente que o rodeia. E complexo, que é composto de uma série de subsistemas com diferentes finalidades, todos idealmente com o mesmo objetivo. A administração de recursos humanos dentro da organização pode ser classificada como um de seus subsistemas. Para descobrir os componentes desse subsistema, deve-se compreender a trajetória do indivíduo sob a ótica de organização. O modelo lógico apresentado a seguir não é real, pois a realidade não se rende perante esse tipo de formulação. Como qualquer modelo pressupõe, trata-se de uma simplificação. A decisão sobre a qualificação dos trabalhadores seria uma das primeiras informações a servir como subsídio para desencadear o ciclo do subsistema da administração de recursos humanos. Assim, que aqueles trabalhadores estiverem em pleno exercício de suas funções, é hora de desencadear um componente em geral considerado entre os últimos, a avaliação dos recursos humanos. Nem a definição de necessidades costuma ser o primeiro passo, nem a avaliação. Se a quando é feita, deve ser o último. O importante é ter em mente que essas atividades devem ser realizadas no momento da sua realização indicado pela própria vida organizacional. O suprimento, para obter o suprimento de trabalhadores, a organização possui duas funções tradicionalmente concebidas: recrutamento e seleção. Este texto busca apresentar a teoria e seus tempos ideais, acompanhados de algumas críticas. Recrutamento significa, teoricamente, buscar o trabalhador ideal, esteja ele onde estiver, e interessá-lo em tornar-se um membro da organização. Na verdade, há dois extremos nessa função de recrutamento externo. O profissional desejado existe, é especializado e foi localizado numa organização diferente daquela para a qual se quer atrair. Aí ocorre um mecanismo de sedução, que consiste em atrair esse profissional utilizando condições mais vantajosas. Mesmo na área da saúde, onde existe o mito dos grandes especialistas, críticos para realizar algumas tarefas na área técnica, essa situação é bastante rara. Ela se limita a algumas categorias profissionais, quando há alguns nomes em geral de técnicos de saúde, quase nunca de gestores. 2. Não há definição clara a respeito de quem se deseja como futuro ocupante de cargos da organização, desde que preencha as condições necessárias. Nessa situação, define-se o perfil cargo, descreve seus requisitos e providencia a divulgação dessa informação em locais apropriados. Por exemplo, caso se deseje agente de saúde sem qualificação prévia na área de saúde, a ser oferecido pelo município, mas que resida na região. O lugar mais apropriado para a divulgação do anúncio pode ser a sede da associação comunitária, igreja ou escola local. Caso se busque um engenheiro com conhecimento em engenharia biomédica, há poucos locais aos quais encaminhar o pedido de currículos. A seleção de pessoal. Por sua vez, viria idealmente após o recrutamento e teria por finalidade descobrir entre os que se candidatam aqueles que interessam à organização, aqueles que são mais adequados ao trabalho. A seleção, em geral, ocorre quando há excesso de oferta de candidatos, de modo a tentar garantir que os melhores ingressem na organização. Seria desejável que essa circunstância ocorresse sempre de forma a aumentar a probabilidade de que um nível mínimo de exigências fosse cumprido. Há diversos tipos de mecanismos de seleção. Entre eles estão o concurso público, que em lógica prevalente é oferecer a toda a população, desde que se encaixe um perfil de jeito, o direito de se candidatar a uma dada posição. E existem também pela indicação, que segundo ao responsável consulta as pessoas em quem confia a respeito do indivíduo ideal para exercer determinadas funções. O critério nesse caso pode ser técnico, político, entre outros. Processo de comunicação. Comunicação em saúde.
A comunicação envolve troca de fatos, ideias, opiniões ou emoções entre duas ou mais pessoas e é também definido com inter-relações por meio de palavras, letras, símbolos ou mensagens e como meio para o participante de uma organização partilhar significado e compreensão com outros. Toda comunicação é um processo de passar informação e compreensão de uma pessoa para outra. Os avanços tecnológicos surgem, a especialização dos recursos humanos, de maneira a acompanhar esses avanços são fatores que podem interferir no alcance dos objetivos da organização se não houver uma interação entre todos os membros que a constituem. Para que ocorra essa interação, é necessário que haja um sistema de informação que proporcione esse elo. Formas de comunicação. A gente tem a forma formal, que é enviada, transmitida e recebida por meio de padrão de autoridade determinado pela hierarquia da empresa. A gente tem a não formal, que ocorre fora dos canais formais de comunicação e está relacionada ao desenvolvimento casual dos grupos sociais. A gente tem a verbal, que fala e texto escrito, representa a base da comunicação cotidiana. E a não verbal é aquela que a gente faz por gestos, olhar, por postura corporal e pelo toque. Métodos de trabalho em educação e saúde. O que é educação na saúde, pessoal? Aquela equipe, ela sempre tem que estar se capacitando, porque sempre tem se descoberto novas técnicas, novos medicamentos, Então, a equipe, ela tem que se capacitar, Tem que buscar evoluir no sentido de aprender mais e mais, E a educação e saúde entra nesse sentido. O trabalho da enfermagem ocorre através de ações hierarquizadas e divididas geralmente por nível de complexidade, de concepção e execução. Isso devido ao fato de que o mesmo é desenvolvido por profissionais de várias categorias. A equipe de enfermagem passa então a sentir a necessidade de organizar seu trabalho para o estabelecimento e alcance de seus objetivos. E isso implica em definir e planejar a assistência de enfermagem no cenário interativo. O trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem é influenciado por características situacionais e entre elas destacamos o modo pelo qual a prestação da assistência está estruturada e essa divisão do trabalho, distribuição de serviços e deve necessariamente dispor de metodologias que proporcionem à clientela, à equipe e a segurança dos seus objetivos. Como nossa proposta é identificar os métodos de trabalho em enfermagem, estudaremos a partir do referencial de Crum de 1994 os 3 métodos mais comuns utilizados para a prestação de cuidados de enfermagem. A saber, a gente tem o funcional, o integral e o em equipe. O método funcional é a distribuição do atendimento de acordo com tarefas a várias categorias prestadoras de atendimento. Nesse método, há ênfase dada às tarefas e procedimentos a serem realizados. E essa distribuição ocorre considerando a demanda da assistência a ser prestada, volume de trabalho e a disponibilidade pessoal, que são a força de trabalho, Enfatizar ainda a descrição das atividades e aquilo que deve ser realizado em cada turno, de modo que cada um dos elementos do grupo é responsável por algumas tarefas a serem desenvolvidas junto a um grande número de pacientes. Por exemplo, compete auxiliar arrumar todos os leitos, ao técnico compete administrar as medicações e ao enfermeiro prestar os cuidados de maior complexidade e planejar a assistência para todos os clientes. As responsabilidades são atribuídas de acordo com o processo funcional e muitas vezes esse tipo de atendimento não é descrito como método de atendimento tipo linha de montagem. Por consequência, a assistência pode ser prejudicada pela fragmentação com que é prestada, havendo pouca comunicação entre os membros da equipe e pouco conhecimento sobre o contexto das condições gerais de cada cliente. Quando existe planejamento de assistência de enfermagem, na maioria das vezes ele não é centrado no cliente. A gente tem aí, então, a gente viu o método funcional, Agora a gente vai ver o método integral, Designação de alguns clientes a um determinado profissional de enfermagem que presta atendimento total aos pacientes durante um turno de trabalho. Também chamado de atendimento total, essa metodologia refere-se à prestação de todo atendimento direto a um cliente realizado por um profissional.
Um fator determinante de como será o resultado da aplicação deste método é a filosofia do serviço de enfermagem, que influenciará que este seja centrado em tarefas ou nos clientes. O atendimento ele não é fragmentado e exige uma grande habilidade de coordenação. Educação continuada. Para uma organização atingir suas metas e objetivos, é necessário que a mesma seja provida de profissionais capacitados. Além de um processo seletivo adequado, a necessidade de um trabalho contínuo com os funcionários, entregando-os na própria função e no contexto da instituição. A educação continuada é uma estratégia que visa transformar e qualificar as práticas de saúde e o desenvolvimento dos trabalhadores de saúde através da educação dos funcionários em seu local de trabalho. O desenvolvimento da equipe de enfermagem é um dos fatores que pode assegurar a qualidade do atendimento ao cliente e a sobrevivência da instituição neste cenário de mudanças e competitividade. Então, né, pessoal, a gente viu aí um pouquinho, né, de como funciona a administração de enfermagem. Eu vou estar tendo a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês durante o fórum, né? Eu sei que a matéria é um pouco complexa, às vezes com um pouco de dificuldade para o entendimento, mas durante os fóruns a gente consegue esclarecer com mais clareza, né? E vocês conseguem sanar as dúvidas de forma mais bacana e mais objetiva, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? E vamos estar finalizando a nossa aula de hoje, certo? E um abraço e fiquem com Deus.